Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Estamos chegando com a edição de hoje da Entrevista do Dia, o nosso fato jornalístico em evidência no telejornalismo local aqui da nossa TV Serra Farroupilha. O que é destaque no município, você acompanha diariamente na nossa programação. Nós estamos no ar pelos canais 26 e 526 da NET aqui em Farroupilha. Você ainda pode acompanhar a nossa programação, em especial esse programa ao vivo também no Facebook e também pelas redes sociais como no Instagram e ainda o YouTube também, que carregam os nossos conteúdos. Eu tenho a alegria de receber no dia de hoje, aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha, a coach Marlise do Sim Bump. Nós vamos falar sobre um grande evento que a Marlise está preparando nesta quinta-feira, a partir das 19h30, no auditório da Senec Farroupilha. Um grande evento vai estar acontecendo. Olhem só a importância e o título do evento: em 2020, voe mais alto. Quem de nós não tem aquela meta especial para o ano que vem? Quem de nós não quer ser melhor, não quer ter desempenho favorável, melhorar, atingir objetivos? Enfim, um workshop que vai trabalhar também a inteligência emocional. É preciso ter conhecimento, mas é preciso, acima de tudo, saber posicionar, trabalhar com essa questão da inteligência emocional. Se a gente não souber trabalhar com a inteligência emocional, nós estamos até fadados a ter o insucesso em nossas atividades. Mas, Marlise, quero te agradecer muito, obrigado por essa oportunidade, por estar aqui na nossa TV Serra Farroupilha, pela primeira vez visitando nossos estúdios. Tomara e oxalá que seja a primeira de tantas visitas, de tantos encontros que a gente possa ter aqui nos estúdios. Tudo bem contigo, Marlise? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Ótimo. Esse dia lindo de sol, né? Com certeza. Mais um grande evento, e eu olho para a Marlise, é um evento com a cara da Marlise, gente. A Marlise sabe trabalhar muito esse lado das pessoas, enfim. Nós precisamos potencializar, dar oportunidades para as pessoas. Mas me conte inicialmente, Marlise, como nasceu essa proposta desse evento em 2020, Voe Mais Alto, um workshop em que vai trabalhar a inteligência emocional? Então, nós temos muito desejo de alavancar as pessoas. E quando eu digo nós, eu digo eu e mais as minhas duas colegas parceiras, né? Que são coaches, uma delas é psicóloga também, head trainers na parte de negócios, na parte pessoal. E, na verdade, nós temos como missão e como desejo alavancar a vida das pessoas. E quem não quer saber e como motivar isso, como desencadear essa questão da inteligência emocional para atingir os objetivos e para literalmente voar mais alto em 2020, né? Com certeza. Até porque daqui a pouco a maioria de nós tem, né, Marlise, dentro de nós uma grande potencialidade que muitas vezes nós não conhecemos. E então, por meio de processos e mudanças e comportamentos no nosso dia a dia, nós conseguimos deixar florescer todas essas questões, né? Com certeza, quando a gente se conhece um pouco, quando a gente tem a noção e a percepção dos valores e das potencialidades que a gente tem, nós podemos alavancar muito. E até a questão do mindset, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, de como a gente se comunica, tudo isso leva para uma direção. Então, se a gente souber como manifestar isso, como potencializar isso, a gente vai conseguir grandes resultados. E não é difícil, gente, não é nada difícil. É uma questão de presença, uma questão de escuta ativa e de uma interiorização de nós mesmos. Com certeza. Até porque chega essa época de final de ano e todos nós traçamos metas. Em 2020 eu quero isso, em 2020 eu farei isso. A gente até começa o processo colocando no papel ou traçando as nossas metas, mas daqui a pouco a gente abandona tudo isso, né? Exatamente isso. No dia 31 é o dia de grandes promessas, né? No ano que vem eu vou fazer isso, no ano que vem eu vou fazer aquilo. Dia 1º acorda com ressaca, já não sabe mais, né? Já esqueceu tudo. Então a gente exatamente está trazendo ferramentas e dinâmicas para a gente poder
consolidar isso, para a gente poder levar um passo a passo e ver o que é que faz com que a gente desista, o que é que faz com que a gente não leve à frente as nossas metas, os nossos objetivos. Então nós temos muita dinâmica, a nossa proposta é fazer um evento leve, para fazer uma coisa, um encontro assim, para confraternizar, para contribuir, para as pessoas interagirem entre elas. Sim. E por isso que é um workshop, não é uma palestra, não é a gente ir lá falar lá na frente falando e explicando o que é, não, é prática. A gente vai ativar todos os sentidos, tanto a questão da audição, da visão, do tato. Vocês vão ver, vai ser maravilhoso. Acredito que vai ter muito dessa questão de palestra, de orientação, mas ao mesmo tempo depois você vai estar trabalhando com dinâmicas de grupos também, ou seja, o que você colocou na fala, na teoria, vamos para a prática. E é ali que a gente aprende, né? Porque a gente entende exatamente isso, que quando a gente coloca em prática, quando a gente vivencia aquilo que a gente planeja, tu consegue captar e estruturar isso com maneiras sensoriais amplas e mais fortificadas. Então tu vivencia, tu sente o cheiro, tu escuta, tu percebe. É muito legal porque isso dá uma fixação muito grande, porque cada um tem uma maneira de perceber, cada um tem uma maneira de captar as informações, né? E solidificar isso, essa é a nossa sacada. E por isso que a gente está trazendo uma coisa diferente. E por isso chamamos de workshop e não de palestra. Uma coisa vivencial, uma coisa para viver uma experiência mesmo. Com certeza. Marlise, nos conte um pouquinho também o que você pode, até para deixar os nossos telespectadores naquela expectativa, ainda tem algumas opções, reservas e vagas, enfim, para quem quiser participar, depois a gente passa o serviço, como funciona, mas enfim, você e as outras duas colegas que estarão integrando esse workshop de inteligência emocional em 2020, Voe Mais Alto, o que vai ser trabalhado? Dá alguns tópicos que vocês vão estar colocando para o público que vai estar lá presente. Só para causar... Só vou dar uma pitadinha, isso. Tá? Porque é para vocês irem lá sentir e experienciar isso. Mas nós vamos falar muito sobre inteligência emocional, vamos passar algumas dinâmicas sobre inteligência emocional e filmes também para a pessoa poder entender. Filmes que eu falo é uma partezinha de um filme. É um fragmento. É um fragmento para a pessoa poder entender, porque tem a parte teórica e tem a parte prática. Mas nesse contexto, para fortificar e para contextualizar isso, a gente tem dinâmicas também de filmes onde a gente vai passar. Nós vamos trabalhar sobre crenças limitantes e crenças fortalecedoras, que é o grande vilão, né? Porque muitas vezes a gente consegue ou não consegue atingir as nossas metas por causa das nossas crenças. E o quanto a gente conhece as nossas crenças, o quanto a gente sabe quais são, o que é crença limitante, o que é crença fortalecedora, quais são as minhas, quais são as tuas, quais são as das pessoas com quem a gente convive, para que a gente possa saber o porquê que atingiu, o porquê que não atingiu o objetivo. Nós vamos trabalhar muito também sobre sonhos, metas, objetivos, e nós vamos trabalhar isso na prática. Vamos colocar no papel e vamos fazer umas dinâmicas que essa sim eu não vou contar para vocês. É segredo, só na hora. É segredo porque é muito legal. Claro. Bom, você falou em inteligência emocional. Hoje a gente fala na inteligência artificial, inteligência emocional, outros tipos de inteligência também. O que é essa inteligência emocional, se a gente pudesse conceituar, defini-la? É um desafio falar sobre inteligência emocional, mas simplificando a coisa, é porque ela é ampla e ela é profunda. Mas em se falando de inteligência emocional, nós estamos falando de um cérebro racional e de um cérebro emocional, que não necessariamente seja um ou outro, mas atitudes, comportamentos e situações onde a gente se comporta de modo emocional e de modo racional. E saber qual é o momento em que eu tenho que agir com a emoção e qual é o momento que eu tenho que agir com a razão. E a dose disso, a intensidade disso, isso é inteligência emocional. É uma coisa sutil, é uma coisa delicada, mas a gente vai passar numa dinâmica que vocês vão perceber direitinho qual é e o que é exatamente a inteligência emocional. A inteligência emocional exerce um papel forte no dia a dia das pessoas? Total, em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer... numa negociação, por exemplo, sim, nós precisamos de inteligência emocional, porque muitas vezes nós reagimos de acordo com as nossas crenças. Nós reagimos de acordo com as nossas... nossos conceitos,
nosso software, né? Exatamente. Cada um tem o seu, vindo de pai, de mãe. É assim, em fim de papo. Vindo dessas pessoas de referência que são para nós importantes, e aí a gente reage de maneira diferente, a gente age de maneira diferente. Então, por exemplo, numa relação amorosa, nós temos que ter inteligência emocional. No trato com os filhos, nós temos que ter muita inteligência emocional, saber o que fazer, o que não fazer, quando fazer, por que fazer, como fazer, né? Na questão das negociações também, na faculdade, no nosso dia a dia, na nossa socialização. Gente, a inteligência emocional é a base. Quer dizer, não existe ser humano que não vai elencar essa questão do emocional e do racional. E é exatamente essa conjugação, essa flexibilização de quando usar o emocional, como usar o racional, é que tu tem que equilibrar e ser inteligente. A gente sabe que inteligência é uma coisa que tu aprende a informação e depois tu processa ela, e de acordo com o software de cada pessoa, a gente processa de uma maneira e responde de uma maneira. Então, assim, ser inteligente emocionalmente quer dizer ter a inteligência emocional, que não é ser emocionalmente inteligente, é exatamente saber usar a razão e a emoção na hora certa. E aí tem toda a base das nossas crenças, dos nossos sabotadores, da nossa educação. Parece algo difícil, também não é algo tão fácil, mas não é nada impossível. Na verdade, é uma coisa complexa, e quanto mais a gente se conhecer, quanto mais... O autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. Sempre, hoje, a gente sabe que existem muitas técnicas de autoconhecimento, existem terapias, existem yoga, existe o próprio canto, as artes, tem muitas técnicas de autoconhecimento, e quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente trouxer a consciência, trouxer a clareza a quem nós somos, melhor nós vamos conseguir lidar no nosso dia a dia. Você falou exatamente da inteligência emocional, que é esse equilíbrio entre a parte emoção e a parte razão do nosso cérebro. Eu sempre tenho visto que, por exemplo, nós homens trabalhamos daqui a pouco muito mais com a razão. A mulher já trabalha muito mais com a emoção. Não que ela não tenha a razão, ela tem também a parte da razão, mas a mulher tem essa característica pela classe, pelo sexo, de ter essa questão da emoção muito mais aflorada. Em nós, homens, a questão da razão. Então, por isso que um casal, daqui a pouco, é também um equilíbrio entre razão e emoção, Marlise? Sim, na verdade é isso que tu está falando. Normalmente, né, as mulheres são mais emocionais, não generalizando, mas... um conceito. Sim. Né? Os homens mais racionais, mas assim, todos nós temos a nossa parte emocional e a parte racional. E aí, cada um tem que ser inteligente o suficiente a saber o que usar, para daí fazer um par bom, fazer um par equilibrado. Claro, nada adianta eu ser muito emocional, meu esposo ser extremamente irracional, se eu não compreender quais as atitudes, quais os comportamentos dele sendo uma pessoa racional. Porque a gente sempre tende a querer mudar o outro, né? A gente sempre tende a querer... A gente não quer mudar a gente, não, só o outro. A gente quer mudar o outro e quer que o outro seja que nem a gente é, mas isso não fecha. E é exatamente essa complementariedade que é bacana, desde que tu saiba quais os conceitos e como funciona, o que é que atende à racionalidade, o que é que atende à emocionalidade e que resultados traz isso, né? Porque é exatamente essa complementariedade que é legal. Não querer mudar o outro, não querer transformar o outro para ser igual ao que eu sou, que normalmente é o que acontece nas relações, principalmente nos relacionamentos mais próximos, né? Com certeza. É claro que o desafio é sempre buscar aquele ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é que nos faz, que nos proporciona esse crescimento e também a possibilidade de atingir nossas metas e nossos sonhos. Aí é que está um engano. A gente pensa que inteligência emocional é equilibrar, mas não é. Não é. Exatamente. Porque tem momentos que tu terá que ser mais emocional. Tu concorda comigo? Sim. Tem momentos que tu tem que ser mais racional. E ponto, não adianta. Então, saber quando usar a emoção e quando usar a razão, essa é a inteligência. Essa é a sacada da inteligência emocional. Entende? Porque... ser equilibrado, ok, então tu vai ser uma pessoa neutra, uma pessoa, digamos, um tanto apática. E aí não tem graça, né?
Tem vezes que tu tem que ser emocional. Uma mãe, por exemplo, tem que ser afetiva, calorosa. A esposa, o esposo tem momentos que tem que ser querido, afetivo, carinhoso, atencioso, um bom ouvinte. Tem momentos que a pessoa tem que ser firme. E aí eu falo tanto a mulher executiva ou na sua profissão como homem, tem que ser firme, tem que ser pulso firme, tem que aguentar a situação, tem que ter resiliência. E aí como é que tu vai trabalhar isso com a emocionalidade? Né? Tu tem que ter uma estrutura racional mais solidificada, até porque a grande evolução da emoção é quando tu racionaliza a tua emoção. Quando tu racionaliza a tua emoção, ou seja, tu tem ela sob controle, que é um super desafio, é que nós temos a inteligência emocional. Bom, nós vamos ao nosso intervalo, o bate-papo está muito gostoso. Na volta a gente dá continuidade então a esse bate-papo com a Marlise do Simbamp, que é coach e está conosco no dia de hoje, divulgando o evento que ela promove nesta quinta-feira a partir das 19h30 no auditório da Faculdade Senec, aqui em Farroupilha, em 2020. Voe mais alto, um workshop de inteligência artificial. Quem de nós não quer fazer bonito, não quer brilhar em 2020? Mas é preciso que a gente também conheça um pouco mais a nossa pessoa, o autoconhecimento, e depois que a gente saiba explorar as nossas potencialidades, porque todos nós temos potencialidades, muitas vezes a gente não sabe, elas estão aí e falta um pequeno detalhe para que a gente consiga realmente transformar muitas coisas. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Temporada de porcelanas e cerâmicas Rumo Certo. Os últimos lançamentos com descontos e condições de pagamento imperdíveis. Peças avulsas a partir de R$ 7,90. Descontos de até 50%. Prato Protel Schmidt por R$ 9,90 cada. Conjunto 20 peças Pomerode Schmidt por R$ 299,90. E toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Caxias, Bento, São Marcos e Farroupilha. Rumo Certo. Amor pela sua cozinha. Já estamos de volta com a nossa entrevista do Dia TV Serra Farroupilha, aqui canais 526 e 26 da NET em Farroupilha. E ainda você nos acompanhando também pelo Facebook, vá lá, TV Serra Farroupilha, curta a nossa página, siga a nossa página, você vai acompanhar diariamente os nossos conteúdos locais. O programa está de volta e hoje nós temos uma temática bem interessante, divulgando um evento que a coach Marlise do
Simbamp promove agora na quinta-feira, juntamente com outras 2 colegas também, em 2020, Voe Mais Alto, um workshop de inteligência emocional. Marlise, falando um pouco mais sobre esse tema, como eu disse, nós estamos numa época muito propícia em que a gente acaba traçando metas e metas. Em 2020 eu quero ser isso, eu vou fazer aquilo, em 2020 tal e tal situação. Como é que a gente elabora as nossas metas, como é que a gente começa e depois dá continuidade nesses planos que a gente traça nesta época do ano? Porque agora a gente só fala em planos e metas, depois começa o ano, parece que virou a página. Na verdade, é aquilo que tu falaste, né? Quando a gente tem um autoconhecimento, ou quando a gente busca ferramentas para trazer conhecimento sobre nós mesmos, nós vamos sabendo o que nós queremos, quais os nossos desejos, quais os nossos objetivos, para que eu nasci, por que eu faço o que eu faço, né? Então, muitas vezes, nós vamos, baseado nas nossas necessidades, dos nossos valores, nós vamos determinando as nossas metas e os nossos objetivos. O que são as metas? As metas são os nossos objetivos, são os nossos sonhos com uma data para fazer. E eu acho que estabelecer uma data, definir uma data, é um fator importantíssimo. E muitas vezes a gente pode traçar um plano, uma meta para longo prazo, ou seja, 3, 4, 5 anos. Nós podemos traçar uma meta a curto prazo, que é até 1 ano, ou nós podemos traçar uma meta a médio prazo e muitas vezes estabelecendo até março eu quero conquistar isso, até setembro eu quero conquistar aquilo, até o final do ano eu quero colocar aquilo, mas assim com datas definidas. Sim. Que aí o nosso cérebro, buscando um pouquinho da neurociência, o nosso cérebro vai se nutrir dessa informação e vai ter aquele prazo como limite. Então ele sabe que até aquela data ele vai ter que realizar aquilo. E quando a gente sempre fala que aquilo que tu foca, onde tu canaliza, expande. Aonde tu bota o teu olhar, expande. Eu sempre falo, né? A gente tá bem tranquilo, daí resolve trocar de carro e escolhe um carro, por exemplo, me diz ali, um Civic. Um Civic, É meio antigo, né? Tem uma Pajero, enfim, uma Pajero branca, por exemplo. Eu defini, escolhi que eu quero uma Pajero branco. Tu vai pra rua, a única coisa que tu vê é Pajero branco. Todas as Pajeros brancas estavam circulando na cidade, na estrada todo o tempo. Mas quando tu definiu, quando tu escolheu mentalmente, conversa sobre aquilo e define, tu canaliza a tua energia para aquilo. E aí o próprio universo conspira nesse sentido. O teu olhar, a tua percepção. O positivismo ajuda muito. E o negativismo só atrapalha. Só atrapalha. Então, se tu quer saber como não fazer, então entra na onda negativa. Mas se tu quer como fazer, tu canaliza para aquilo que tu quer, como já tendo conquistado. E isso é uma grande coisa. É super importante. Então, celebra, imagina, visualiza, olha, foca, agradece por aquilo que tu quer, como se tu já tivesse recebido, como se tu já tivesse acontecido. Então as coisas comungam. Olha, eu nem me dava conta e o rapaz veio me oferecer um consórcio de um carro de uma Pajero, ou veio me oferecer uma troca por uma caminhonete, que caminhonete Jeep tinha Renegade. Uma Pajero. Ou seja, tudo comunga, tudo converge para aquela energia, para aquele ponto que tu focar. E é assim que a gente estabelece metas. Passando pelo nosso crivo, do nosso desejo, da nossa necessidade, daquilo que a gente quer, escolhe dentro de tantas possibilidades que tem e define. Quando tu definiu, tu focou. Aí tu estabelece uma meta com data e no coach a gente trabalha muito dia, mês, ano e hora. Que é exatamente para o cérebro, dar um comando para o cérebro interpretar e entender exatamente o que a gente quer. Que até ali ele quer que aconteça. E, pasme, qual é o que acontece na realidade? Normalmente as pessoas atingem o objetivo antes do prazo limite. Porque é prazo limite. Então, assim, até 2000... Mas a potencialidade da pessoa, ela foi provocada, desafiada. Totalmente, foi provocada, foi desafiada, foi convergida aquela energia para aquele momento, para aquela situação, para aquele... Por exemplo, eu quero viajar para Portugal até dezembro de 2020.
Então, tu vai começar a olhar coisas de Portugal, tu vai começar a falar com pessoas que moram em Portugal ou que já viajaram para Portugal, e aí chega uma imagem, e aí chega uma informação, e aí tudo converge para aquilo. Quando tu vê, quando é em setembro, surgiu uma oferta, uma proposta, tu acabou viajando em setembro. Então, é isso que acontece. Aqui, para onde tu foca, expande a tua energia. Aonde tu canaliza é aonde acontece, porque tudo vai para aquele ponto. É importante na definição das metas, dos nossos planos, escrever ou ter anotado isso, ou estar trabalhando muito na questão mental. O que você recomenda? As duas coisas? Olha, eu acho que tu já participou do curso e não sabe. Ele está contando os meus segredos. Os nossos segredos. Quem sabe você vai lá para ver. Agora a Marlice não quer falar. Com certeza. Quando a gente escreve, a gente potencializa em 5 vezes. Em 5 vezes. Porque tu pensa, tu sente, tu escreve e tu verbaliza, a potencialidade fica em 5 vezes. É maravilhoso. Dá força 5 vezes. 5 vezes. Potencializa em 5 vezes. É que nem se tu tivesse dito, em setembro eu vou viajar, em dezembro eu vou viajar para Portugal. Em dezembro eu vou viajar para Portugal por 5 vezes. 5 vezes. Então, aquela conversão fica muito potencializada, muito forte. Toda vez que tu escreve, toda vez que tu fala em voz alta e toda vez que tu visualiza. Fecha os olhos, respira profundamente, te imagina em Portugal. Te imagina viajando, te imagina curtindo, vindo à Torre de Belém. E aí vai. Isso potencializa demais, além de dar um relax e um momento de descanso, que a nossa vida está assim, né? Então, tu pode literalmente voar. Voar. Traçar as tuas metas de uma maneira leve, voando. E por isso que a gente já estabeleceu o nome do evento como Voe Mais Alto em 2020, com suas metas, com seus sonhos, com seus objetivos, usando a inteligência emocional. Na hora da definição das metas, às vezes faço mais uma pergunta e ela vai dizer, olha, eu vou tratar no curso isso. Na hora da definição das metas, tem limite? Eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo no ano que vem. Tem limite ou vale tudo? Leandro, lembra quando a gente estudava para a prova para tirar 10? A gente tem que sonhar para tirar 10. A gente tem que sonhar o mais alto possível, o mais abundante possível, o mais alto possível. Já que tu sonha grande, né? E depois tu vai estabelecendo, vai chegando às tuas metas, porque obstáculos não faltam, gente. E todos terão. Todos terão. E aí entra a importância da resiliência, mas todos terão obstáculos. Então, assim, ó, a gente tem que sonhar alto, a gente tem que sonhar grande, a gente tem que sonhar bem potencializado e fluir, e ir superando os obstáculos e ir seguindo em frente. Então, como é o tamanho do nosso sonho? Do jeito que a gente quiser. Quanto maior, melhor. Isso não é não estar com os pés no chão, não. É um dado da realidade, sabendo que a gente está planejando, estipulando, sonhando, convergindo a energia para aquele momento, para aquele ponto, mas em nenhum momento é tirar os pés do chão. E pode... No sentido prático, né? É fazer o que tem que ser feito, é economizar. Então, o que precisa para planejar uma viagem, por exemplo, para trocar de carro, para subir de cargo? O que eu preciso fazer? Quais são os comportamentos, quais são as atitudes? Não é só ficar de braço cruzado e dizer assim, venha Portugal, venha caminhonete nova. Não. Venha emprego novo. Venha emprego novo, venha promoção. Não, tem que fazer, tem que ter atitude, tem que ter determinação, tem que ter escolha, tem que ter foco, tem que arregaçar as mangas e tem que botar a mão na massa mesmo, para fazer. E pode ser que nesse processo todo, Marlise, aconteça de você ter algum tropeço, de não dar certo, não deu certo uma vez, faça a segunda, faça a terceira, é aquela coisa, caiu 10 vezes, levante a 11ª, bata o pó e siga em frente, bora! Exatamente, e aí, o que nós falamos sempre dentro do coaching, né? Quais foram os aprendizados que tu tiveste? O que tu aprendeu nessa situação que não deu certo? Vamos pontuar de novo, Leandro, escrever. Vamos escrever o que não deu certo. Ou melhor, vamos escrever o que eu aprendi com isso que não deu certo. Eu aprendi que eu não devo mais confiar nos outros, eu aprendi que eu devo estudar mais, eu aprendi que eu tenho que economizar dinheiro em vez de gastar tudo em festa no final de semana, eu aprendi que isso. E, portanto, com base em todos esses aprendizados, eu decido
isto, pontuar de forma escrita, aí nós conseguimos consolidação, uma efetivação daquilo que a gente realmente quer. E claro que quando a gente atinge um objetivo de vida, por mais simples, por mais pequeno que ele seja, a gente acaba comemorando bastante. É importante celebrar esses momentos, comemorar, porque é uma vitória, eu diria, é uma superação da própria pessoa, do próprio ser humano. É uma superação do ser humano, é uma vibração maravilhosa, é uma coisa que tu está comunicando para o teu cérebro, que está captando todo momento, que tu está vibrando, que tu quer mais daquilo. E junto disso, junto da celebração, vem agradecimento, né? Vem a gratidão. O quanto essa energia da gratidão, da celebração, ela é positiva, e tu falava em positivismo antes, né? A positividade é fundamental, gente, é uma coisa assim imprescindível. Tu só pode ir para frente, seguir, conquistar tuas metas e teus sonhos com positividade, acreditando, focando. E claro, quando tu conquista, tu tem que celebrar, tu tem que agradecer, tem que lembrar de todas as pessoas que fizeram parte. Isso é maravilhoso. E aí tu tá emanando, tu tá mandando a informação para o teu cérebro e para o universo que tu quer mais daquilo. Então tu agradece. E aí vem a abundância, que está diretamente ligada à abundância com a gratidão. Logo, nós seres humanos somos uma grande fonte, um grande poço de muitas potencialidades. A pergunta que eu faço para mim e faço para você: será que eu me conheço? Será que daqui a pouco posso ter algumas qualidades? Certamente tenho defeitos. Será que eu estou trabalhando bem minhas qualidades? Será que tem alguma coisa que não está encoberto por aí? O que eu posso trabalhar também para que eu possa ser melhor dos meus defeitos ou das minhas deficiências? Isso que nós temos que pensar diariamente, porque realmente quando que você descobre, tem uma força muito grande. Então como a gente diz muitas vezes, é só um cutucão, um pequeno cutucão que já acontece muita coisa, né, Marlise? No workshop nós vamos trabalhar muito crenças fortalecedoras, que é exatamente a base, a matriz, onde a gente tem a força, já diz, fortalecedora, positiva para conquistar aquilo que a gente quer. Porque dentro do nosso mindset, da nossa forma de pensar, agir, sentir e interpretar a vida, nós temos raízes lá da infância e das nossas experiências. E a gente muitas vezes não se dá conta que a gente está num mindset negativo, está achando negativo, ruim, que vai falhar, que não vai dar certo. Aquilo que tu fala bastante das potencialidades, eu não sou bom o suficiente, os outros são melhores. Não, a gente vai transformar, vai ressignificar essas crenças limitantes e fortalecedoras para ficarem positivas, fortes, para a gente se apoderar dessas características e ter munição para poder enfrentar os obstáculos que tu falava antes, né? Porque eles vão aparecer. Eles vão aparecer e é normal. E aí nós temos que ser resilientes o suficiente, ou seja, ter munição o suficiente na nossa estrutura, né? Cerebral e emocional, para dar conta desses obstáculos que virão, dessas possíveis negatividades que possam se atravessar no meio do caminho, superar elas e conquistar os nossos objetivos para chegar lá no final e celebrar. Verdade. Bom, Marlise, encaminhando o programa também, eu gostaria que você passasse o serviço do evento que acontecerá nesta quinta-feira, um workshop de inteligência emocional em 2020. Voe mais alto, esse é o objetivo. Então, nos passa um pouquinho do horário, enfim, o local, a gente já falou bastante. Quem tiver interesse em participar, como funciona, custo, inscrição, passe todo o serviço. Então, nós temos, como eu comentei no início, eu estou fazendo esse programa com mais duas amigas, esse workshop, que é a Ciandra Menegola e a Salete Capelletti Bristol. E vai ser na faculdade do Senec, quinta-feira, no dia 12 de dezembro, que é um dia de um grande portal, inclusive, de energia positiva, de novo avanço. E nós iniciamos às 19h30, pedindo que as pessoas cheguem às 19h, porque pontualmente às 19h30 nós iniciaremos e irá até às 22h30.
O valor que nós estamos cobrando é de R$ 53,00 por pessoa. Se tiver mais do que 3 ou 5 pessoas, ou até para empresas, nós temos preços especiais. Eu vou deixar o meu telefone de contato, ou então nós temos também no Simpla, na parte de eventos do Facebook, pode acessar, ou então pode fazer contato comigo através do 549-9979-4172. Ou então com as minhas colegas, que eu não sei o telefone, mas, enfim, como a televisão é local, imagino, né? Sim, pode fazer contato comigo, ou então através do Simpla, como eu falei. É isso? É isso, te agradeço pela presença aqui e com certeza aqui foi uma pequena amostra, um pequeno replay, mas muito full time do que a Marlise e as suas duas colegas vão estar colocando então nesse workshop de inteligência emocional em 2020. Voe mais alto. Obrigado, Marlise, te deixo com as considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade, Leandro, de poder falar sobre o meu trabalho, sobre esse plano de alavancagem para as pessoas que a gente tanto gosta de promover, né? E deixar todos vocês convidados para o nosso evento, então. Será bacana, transformador, leve, não vai ser teórico, não vai ser pesado. A nossa proposta é realmente de ser uma coisa agradável, assim, e realmente de traçar planos e objetivos para o ano que vem de uma maneira sólida, de uma maneira conceituada, de uma maneira assim, onde realmente a gente vai poder traçar no dia 31 e continuar todos os meses do ano executando para chegar lá no dia 31 de dezembro de 2020 e dizer, eu consegui, eu conquistei. Com certeza. Obrigado, Marlise. Então fica o convite para você que gostaria de participar. Olha, é o tipo de programa que a gente se envolve muito porque a Marlise realmente tem esse conhecimento, essa dinâmica de poder trabalhar com o ser humano e a gente fazer metas, traçar planos, objetivos para o próximo ano, seja no âmbito pessoal, profissional, social. Você precisa fazer isso porque quando a gente traça uma meta, você começa a centrar atenções, esforços em cima daquilo. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou jantar com os meus amigos, vou numa pizzaria, eu vou jantar. Então você já começa a se preparar e você tem aquele foco e realmente pode cair canivete, pode chover não sei o que, ter N situações que você vai lá. É exatamente isso que nós precisamos para o nosso dia a dia. Então vamos primeiro nos conhecer um pouco mais e depois vamos desafiar o nosso conhecimento, desafiar a nós mesmos também. Um grande abraço, nós nos encontraremos na entrevista do dia amanhã, aqui nesse mesmo horário, com mais um assunto, mais uma pauta em evidência. Até lá!